Olá, sejam bem-vindos ao vídeo de Decore Comigo, o mês de dezembro de 2025 no meu Bullet Journal. Já estou separando os materiais e é claro que o tema é natalino, porque eu não resisto, afinal de contas, a gente celebra o Natal apenas uma vez no ano, então eu acho muito justo usar esse tema, né? Já que eu tenho várias coisinhas e é uma data que é muito importante para mim. Mas antes, vamos fazer aquele tourzinho pelas páginas de novembro. E foi um mês assim que eu amei fazer, bem fofinho, com vários ursinhos. E agora a gente vai para um mês de dezembro, onde tem cores mais vibrantes, que muitas vezes é um desafio para mim. Mas eu escolhi essa washi tape temática aqui, que tem várias menininhas com roupas natalinas fazendo coisas de Natal, além de ter assim um brilhinho dourado muito, muito lindo, que dá aquele charme para todo o design da fita. E eu já deixo tudo recortado, é algo que eu sempre gosto de fazer para facilitar, e eu tenho esse fichário aqui, onde eu posso colar e descolar com facilidade esses adesivos, então já deixo tudo recortadinho para facilitar na hora de usar. Vou aqui adicionar uma estampa para essa minha página, então eu já vou colocar fita dupla face, porque eu acho que elas são mais práticas e mais rápidas, então eu já vou posicionar aqui e cortar, depois vou retirar a proteção que ela tem para poder adicionar a minha estampa na minha página. Já estamos em dezembro e estou assim controlando a minha ansiedade para os itens de organização de 2026. Estou vendo várias coisas aqui pelo YouTube, pela internet, mas estou me controlando porque ainda falta um caderninho chegar e esse caderno não chegou, tá me deixando ainda mais ansiosa. Ele é o último porque eu vou usar alguns para minha organização de 2026. Então, como é que anda os itens aí que vocês querem usar, o que vocês já separaram para usar em 2026? Quem vai fazer bujo, quem vai fazer planner? Eu vou fazer uma nova mudança e eu estou, talvez por isso, um pouco mais ansiosa do que o normal para começar a mexer. Mas antes eu preciso, liberar esse vídeo aqui para vocês e algumas outras coisinhas antes da minha organização. Até para dar tempo para chegar o caderninho que está faltando. Mas sigo aqui ansiosa. E, é claro, estar com os papéis sempre me ajuda também, porque aí eu começo a parar um pouco de pensar e focar naquela atividade que eu estou fazendo, né? Eu já comecei aqui a fazer a composição da decoração da capa, colei ali uma rendinha, vou usar essa moldurinha aqui, alguns pedacinhos de fita washi tape com papelzinhos, fazendo uma sobreposição para criar aqui como se fosse uma janelinha para minha personagem principal, que é uma daquelas mocinhas da fita washi tape, tá? Na verdade não é washi tape, né, gente? É pet tape, mas tudo bem. Vocês me compreendem, né? Claro que vou colocar aqui uma arvorezinha, um pinheirinho de Natal, já para entrar no clima. E vou escolher a mocinha que eu quero usar. Como vocês puderam observar, eles destacam com muita facilidade. Então, desde que eu tenho esse fichário, sempre que chega uma pet tape nova, uma fita washi tape, um pedacinho, eu já procuro recortar e deixar tudo ali. Se vocês quiserem, depois eu posso mostrar um pouco mais desse caderno. Se vocês tiverem interesse, me conta aí nos comentários, que aí eu vou preparar esse vídeo para vocês aqui, compartilhar um pouco também da organização dos itens de papelaria, que sempre é um desafio, porque a gente sempre quer uma coisinha e o espaço nem sempre dá para tudo, então a gente tem que se virar aí para deixar tudo organizado, porque quanto mais acessível os materiais estão, mais é fácil na hora de você usar e da gente se lembrar também, porque já aconteceu várias vezes de eu esquecer que eu tinha certa coisa porque estava guardada em alguma caixa no fundo de algum lugar e só lembrei quando eu fui fazer aquela faxina. Para o meu calendário,
Eu vou usar já esses adesivinhos que são bem pequenininhos da Lilac, então vou adicionar aqui todos eles, porque eu quero, né, deixar o máximo de espaço possível no meu calendário. Uma coisa que eu achei que seria um desafio para esse tipo de caderno tão pequeno seria a minha escrita, né? Que eu não tenho uma letra assim tão legal. Mas, surpreendentemente, caiu muito bem, porque eu consigo preencher os espaços pequenos com aquelas canetas de ponta mais fina. Então, a princípio, parece que não vai dar certo, mas dá sim e funciona super bem. É, e eu vou já contar aí um spoilerzinho de que eu vou continuar nos cadernos pequeno para 2026. Como vocês perceberam, aqui embaixo eu fiz mais quadradinho do que precisava, então vou pegar aqui vários pedaços de papeizinhos para, né, esconder aqui esse errinho. A colagem ela tem essa facilidade na hora de você poder usar e às vezes algo que não deu muito certo de primeiro, você conseguir cobrir e adicionar algo em cima e no fim das contas nem parecer que aquilo existiu. Quase como se fosse um toque de mágica. E aí eu vou também cobrir aquele primeiro quadradinho que não tem, né, no mês de dezembro, para depois ir colocar os dias da semana aqui nesse meu calendário. Vou adicionar. Eu tentei carimbar, mas não deu muito certo, então eu já vou colocar um pedacinho da estampa que eu usei do outro lado. Já cria aí uma uniformidade, e aí agora sim eu vou carimbar novamente, só a inicial dos dias da semana. Eu tentei colocar um pouquinho mais, mas não deu muito certo, então só a inicial funcionou muito bem. E agora aquele closezinho mais de perto para vocês acompanharem. Uma pequena pausa para apreciar a visita da Meg na minha mesa. Eu sempre fico receosa porque não sei o que ela vai aprontar, mas dessa vez foi apenas curiosidade e logo eu pude voltar para minha organização. Para a primeira semana de dezembro, eu vou recortar um pedaço aí de washi tape na largura da minha página e vou recortar ela em tirinhas mais finas para criar a divisão e a separação dos dias da semana. Eu separei aí 6 espaços, né? Já que a primeira semana de dezembro são apenas 6 dias. E aí eu vou usar uma outra washi tape para fazer aí uma composição onde tem raminhos natalinos com bolinhas e tal. Então eu vou usar essas duas washi tapes para poder fazer as divisões dos dias. E nessa parte onde sobrou um pouquinho mais de espaço, uma decoração, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Sempre que eu quero criar unidade e criar algo mais, um conceito mais fechadinho na decoração, eu costumo repetir os elementos. Eu acho que isso é algo bem legal, que facilita e também ajuda para quem está iniciando na colagem. Então, você colocar um elemento em cima e repetir ele embaixo, cria unidade. E aí eu já destaco ali a minha mocinha para ficar nesse cantinho e decorar a minha página. Mas eu também quero fazer um carimbo aqui nessa parte do papel de folha de livro para adicionar um adesivinho de ticket com o número 12 do mês de dezembro. E também adicionei um adesivinho de brilhinho aqui nesses cantinhos para fechar um pouquinho mais. Eu achei que estava meio sem nada. E na parte de baixo um raminho e o nome do mês de dezembro aqui nessa parte de cima em inglês. Eu tenho vários adesivinhos em português e inglês, então eu antes ficava muito assim incomodada de ter coisas em inglês e em português na mesma página, mas agora eu tô desapegando disso para poder usar melhor os meus adesivos. Então, o que eu sentir vontade eu vou colocar aqui na minha página, e independente da língua que for, o importante é a gente usar todos os nossos adesivinhos. Adicionei alguns brilhinhos, vocês viram aí nesse último take. Infelizmente, a finalização
dessa parte dos brilhinhos e o início dessa página da segunda semana acabou que cortou, que eu não consegui gravar porque a câmera não estava, desligou. Então peço desculpas em relação a isso, mas o que eu fiz nessa segunda semana foi apenas riscar mesmo a mão livre, uma cruzinha para separar os 4 dias da semana e assim eu ter os 7 dias para os dias da semana completa, né? E aí eu já comecei a decorar esse cantinho aqui, que é o único espaço livre que eu vou ter nessa página, colocando mais um pedacinho de washi tape na parte de baixo e um papelzinho em cima para criar ali uma moldura e um espaço para adicionar a minha mocinha que vai decorar esta página. Vou fazendo uma sobreposição, pegando aí vários pedacinhos de papéis, carimbando, né? Quando eu vejo que esse papelzinho tá muito branquinho, eu dou uma carimbada e já adiciono a minha mocinha. Nesse caso, eu colei ela numa página branca, porque eu sei que, como ela é meio transparente, ela ia desaparecer aqui no meu papel. Então, eu colei ela numa página branca e depois, com cola, colei aqui no meu cantinho. Adicionei os números em adesivo, tá, em forma de letra. Eu amo essa cartelinha craft, inclusive tenho que repor em breve. E adicionei os dias da semana, carimbando aí a inicial dos dias. E eu achei que ficou um pouco sem graça, então eu peguei algumas fitas douradas e fui colando aí ao longo da página para poder dar um charme. Coloquei aqui nesse cantinho uma frasezinha. Eu vou mostrar daqui a pouco um pouquinho mais de perto para vocês. E os outros pedacinhos eu fui espalhando na página, assim também como aquelas bolinhas de brilhinho, que são tipo lantejoulas, eu acho, que eu fui adicionando aqui. E aí eu gostei desse visual e acabei fazendo isso nas outras páginas, tanto da primeira semana quanto na página da capa. Aproveito para convidar você que ainda não foi, ir lá nos comentários me contar o que você está achando do vídeo, me contar como é que você vai se organizar para 2026, deixar o seu like para eu saber que você está gostando e muito obrigada por me assistir. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!